Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast de gente muito ilustrada. Gente muito ilustrada que vai entrar aqui nesse episódio tão especial, que é o episódio que marca o 100º podcast, o 100º programa que a gente está fazendo aqui pela internet, né? Pelo YouTube, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, nossa grande parceira aqui desse projeto, da nossa fase do podcast em vídeo, porque nós tivemos um período pré-histórico aqui no Ilustre Podcast, um período em que fizemos por uma série de programas ao molde dos podcasts raiz, os podcasts que só tinham som, que eram os podcasts feitos os programas de rádio, né? Lá nos primórdios da internet, no tempo da internet de escada, que fazia aqueles barulhinhos estranhíssimos, né? Que tinha aquele pulso que deixava a internet mais barata de madrugada e todo mundo podia acessar baratinho de madrugada. Mas isso são outros tempos, né? O nosso podcast começou em março de 2021. Então, em março desse ano aqui, de 2024 que a gente está, o Ilustre Podcast, além de completar quase 100 edições, né? Estamos em abril, a 100ª edição é desse dia 11 de abril. Mas nós estamos completando 3 anos. Então, o podcast, o nosso Ilustre Podcast, como eu disse antes, teve uma fase radiofônica, vamos dizer assim, com 67 episódios só com áudio. Entrevistas com personalidades da arte, da cultura do Brasil todo, feitas mais ou menos naquele período triste lá da pandemia, mas que é um período que abriu as fronteiras da comunicação na internet, de certa maneira. Teve o seu lado triste, que a gente já sabe, né? Mas a pandemia ampliou os horizontes dos comunicadores, né? E eu aproveitei para surfar no bom sentido nessa onda, né? Nessa banda larga aí da internet atual, né? E a gente começou a fazer o Ilustre Podcast. Então, a primeira fase do podcast teve 2 temporadas em áudio, 67 episódios, e esses episódios podem ser ouvidos tanto no YouTube, no canal próprio do Ilustre Podcast, quanto nas plataformas de áudio, principalmente no Spotify. Então tem 67 episódios aí para vocês conhecerem, como eu falei, a fase pré-histórica do nosso podcast, do nosso Ilustre Podcast. E essa fase em vídeo que vocês estão vendo agora, vocês se acostumaram a ver todas as quintas, às 8 da noite, no canal da TV Metropolitana de Piracicaba. Essa fase em vídeo começou em agosto de 2023. Então, a primeira fase radiofônica contou com convidados da arte e cultura, jornalismo, das comunicações de todo o Brasil. E nessa fase atual, a fase em vídeo, feita aqui nos estúdios da TV Metropolitana de Piracicaba, a gente está focando principalmente nos convidados que vêm aqui bater um papo comigo no estúdio da TV Metropolitana, né? E continua sendo gente ligada à arte, à cultura, ramos diversos aí, a gente está abrindo o leque para além da arte, da cultura, do jornalismo, né? E começamos no episódio, aliás, na primeira fase, são 66 episódios em áudio, e a partir do episódio 67 até este 100º, né, em abril de 2024, a gente está fazendo os episódios em vídeo, principalmente com pessoas, convidados de Piracicaba. E a ideia é que, a partir desse 100º episódio, a gente já vai abrir o leque mais uma vez, como fazia na primeira fase radiofônica, né? Radiofônica na internet. A gente começar a fazer lives com os convidados, né? A live, um formato de comunicação muito popular que explodiu, né? Como a gente falou, durante a pandemia, né? Por razões que a gente já conhece, né? Todo mundo já conhece muito bem, mas isso abriu também o leque para os comunicadores para não se prenderem apenas a trazer convidados presencialmente num estúdio, né?
Então, nós temos essa possibilidade aí que logo vai se concretizar de a gente começar a ter convidados no Ilustre Podcast via lives, né? Então, vamos voltar a ter convidados de todos os cantos aí, talvez do mundo, né? Por que não, né? E nesse episódio, a gente vai trazer convidados por vídeo. Então, são pessoas, são amigos, principalmente, da comunicação, que deram um apoio, uma força muito grande para esse projeto do Ilustre Podcast se concretizar. Seja por meio de pitacos bem-vindos, né? Pitacos que eu pedi também para eles, né? E seja pela camaradagem dos amigos aí da comunicação, gente que a gente foi conhecendo ao longo dos anos e que acompanhou minha trajetória rumo à comunicação, né? Que eu sou cartunista, ilustrador de formação e eu me aventurei aí no bom sentido na comunicação, no jornalismo e comecei a fazer esses bate-papos aí no Ilustre Podcast, essas entrevistas, né? Que vocês queiram chamar, né? Informalmente ou não, sempre buscando trazer um conteúdo legal para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Não ficar só naquela história de papo furado de 5 horas, né? Aqui nós temos a nossa horinha semanal, mas queremos aproveitá-la muito bem com gente ilustre, né? Gente de conteúdo, né? E a gente vai trazer aqui alguns convidados que já estiveram no podcast, principalmente na fase só de áudio, né? Mas que continuaram acompanhando o nosso trabalho, né? Então, quem sabe remotamente agora, né, nessa fase em vídeo, a gente possa trazê-los novamente, porque papo bom com gente inteligente, felizmente, nunca se esgota, né? E por enquanto eles vão dar uma palhinha aqui para falar da participação deles na minha vida e nesse projeto do programa na internet, né, de entrevistas, que é o chamado podcast que todos conhecem, né? No caso aqui, o Ilustre Podcast. Então a gente vai para a nossa primeira convidada aqui, ela vai dizer como que ela conheceu a este cidadão aqui, esse host, e como conheceu, como participou do nosso podcast. É a Adriana Passari, a jornalista Adriana Passari, que já esteve no episódio passado, o 99, né? Falando do trabalho recente dela. E ela vai falar um pouquinho dessa participação na minha vida, no meu trabalho e no podcast. A Adriana Passari, que é apresentadora do Notícias 105, que é apresentado por ela e o Antônio Carlos Bonassi na Rádio Educativa FM Piracicaba 105,9, diariamente. Então, de entrevistadora, ela vai passar, de certa forma, a ser entrevistada, né? Dar o depoimento dela sobre o podcast e sobre esse que vos fala aqui. Vamos lá para Adriana Passari. Olá, oi Érico, um grande prazer, em primeiro lugar, estar aqui mais uma vez com você, participando, né, desses seus projetos, sempre que eu sou uma grande admiradora sua, mas a primeira pergunta é, como é que eu o conheci seu trabalho? Nós fomos colegas de trabalho, né, contemporâneos em época de trabalhar no Jornal de Piracicaba. Eu estive por lá por 4 anos, você já estava lá quando eu cheguei. Era uma época que você fazia algumas ilustrações, você fazia o caderno infantil, que era muito bacana, do Jornal de Piracicaba, e aí nós tivemos essa convivência lá dentro. Lá eu tomei conhecimento do seu trabalho, já com as tirinhas que você desenvolvia também, já fiquei grande admiradora, já ensaiando alguma coisa de parceria, querendo dar algumas sugestões ali. Enfim, foi nesse período do Jornal de Piracicaba que nós começamos, né, essa nossa amizade, que já vem aí de quanto tempo já? De longa data. Muito longa data, porque eu estive no Jornal de Piracicaba, foi em 1995, acho que foi isso, até 1999, acho que foi esse o período que eu estive lá, e que tive a felicidade de conhecer você, entre outros tantos colegas que levo no coração até hoje. Muito bem. Tá aí o primeiro depoimento aí da Adriana Passari, né? No nosso podcast de número 100,
o Ilustre Podcast. E, em seguida, a Adriana vai falar da participação dela, principalmente nesse projeto de podcast, né? Ela foi... Bom, eu vou deixar que ela fale da participação dela, já ia me antecipar, né? Então, fala aí da sua participação no nosso Ilustre Podcast, Adriana Passari. Então, e aí veio, né, nessa sua trajetória aí de tantas transformações e tantos caminhos que você constrói, aí um deles, né, foi o podcast, o Ilustre Podcast, que eu vinha tomar conhecimento, claro, que acompanho o seu trabalho, acompanho sua obra desde sempre. E aí o Ilustre, fiquei muito feliz quando eu fui convidada a primeira vez para participar como convidada no Ilustre Podcast. Fico muito honrada, realmente. Era naquele primeiro formato que era falar, era só áudio, né? A gente gravava, você mandou para as perguntas, a gente respondia, mandei as respostas gravadas e você fez a montagem, ficou muito bacana o bate-papo, apesar de que a gente que gosta de conversa ao vivo, presencial, assim, mesmo eu trabalhando tanto tempo em rádio, acostumada com microfone, quando a gente tem que gravar alguma coisa, tem um quesinho de complicação ali. Tem um quesinho de mudança, assim, de forma de agir, né? A gente fica um pouquinho alterado. Mas, enfim, eu participei do podcast nesse formato, mandei para você as gravações, você montou, ficou muito bacana, ficou muito legal. Gosto muito de ter né, na sua trajetória, na sua história e na minha história, essa participação no podcast. Daí tivemos outras oportunidades de participar do Ilustre Podcast também, que eu agradeço muito de você me colocar ali nessa sua lista, né, de amigos de convidados, né, no Ilustre, que foi muito legal, que você me chamou para fazer uma data comemorativa do Ilustre, não era do Ilustre, foi do Capial, né, do Capial. E foi feita a gravação especial, aí já no formato com vídeo, e essa gravação especial, você me convidou para eu ser a host, para eu ser a anfitriã do evento. Eu achei muito, muito bacana, generoso, inclusive, de sua parte, né, de abrir esse espaço que é seu, né, dentro do Ilustre, e tive a felicidade de conhecer artistas maravilhosos lá nesse dia. Foi um bate-papo muito divertido, que eu pude exercitar um pouquinho do que eu já estou acostumada a fazer, que é a questão de entrevistar, mais fácil do que ser entrevistada, e foi muito bacana essa participação. E por último também a participação como convidada, daí fui como convidada no Ilustre nesse formato, televisão, internet, vídeo, enfim, muito bacana, né? Muito legal essa trajetória sua, e que divertido que eu pude estar presente nesses formatos todos aí, acompanhando seu trabalho. Parabéns, viu? Toda vez que a gente conversa, eu repito isso, você já deve estar até meio enjoadinho, mas eu repito sempre e vou continuar falando. Sou muito fã dessa sua dedicação, dessa sua capacidade de reinventar, né? A gente olha pro Érico, ele está lançando, ele está projetando alguma coisa, e a gente sempre espera alguma novidade, sempre, né? Eu que agradeço, Adriana Passari. A gente brinca até entre a gente que nesses anos todos aí, que eu conheço também o trabalho da Adriana no rádio, ela acho que foi uma das pessoas que mais me entrevistou na vida, assim, nas rádios pelas quais ela passou, né? Na Onda Livre, na Extinta Onda Livre, na Jovem Pan News e agora na Educativa FM Piracicaba. Então é sempre uma alegria dividir os microfones aí, ser entrevistado pela Adriana Passari, né? Que vocês notaram que ela tem um riso fácil, assim, ela tem um bom humor, assim, que é contagiante, né? Mesmo naquele noticiário que pode ser de vez em quando árido, né? Meio desesperançoso às vezes, ela tem sempre algo de bom, assim, na comunicação dela, o sorriso para passar entre uma
tempestade e outra aí da vida nacional, da vida internacional, da vida intergaláctica, ou que seja. Mas muito obrigado, Adriana. Então, ela é uma das responsáveis aí pela existência desse ilustre podcast, com toda certeza. E um outro responsável, muito mais do que vocês possam imaginar, é o jornalista Patrick Santos, ex-gerente de jornalismo da Jovem Pan News e um dos criadores do programa campeão de audiência, Os Pingos nos Is, âncora do programa 3 em 1, programas que estão até hoje lá na grade da Jovem Pan News. E é um cara que, vocês vão ver no depoimento dele, ele é ex-gerente de jornalismo. Ele promoveu mudanças na vida dele e eu fiz parte dessas mudanças também, com muita honra, né? E no meio do caminho aí, desse caminho de transformação dele, eu estive aí participando disso de alguma maneira. E ele também participou, digamos, da gestação do Ilustre Podcast, né? Então, vamos soltar aí. Solta aí, Danilo, os vídeos aí, o vídeo e o depoimento do Patrick Santos. Então, vamos lá. Grande Érico San Juan, poxa, que alegria estar aqui hoje com você e com seus ouvintes, com seus telespectadores, com os internautas. Poxa, é uma alegria participar do Ilustre Podcast, podcast que eu posso dizer que eu tive a honra, a satisfação de ver nascer, né? A gente trocou muita ideia na época que você já estava imaginando fazer algo nesse sentido. A gente estreitou um relacionamento ali muito, muito legal. E um podcast que eu gosto, estou sempre atento ao que você vem trazendo. E, poxa vida, participar 2 vezes não é pouco, né? Então, quero dizer primeiro, antes de responder aqui como a gente se conheceu, como que a gente foi estreitando a nossa relação, queria deixar esse carinho, esse abraço e dar os parabéns por essa marca tão expressiva que você está conquistando. Eu sou um podcaster também, eu sei que não é fácil, então sei o tamanho dessa conquista e desse marco que você atinge e levando para as pessoas, né, aquilo que você tem de melhor. Você sempre me cativou nesse aspecto. Você é um desbravador, você é um cara com uma sede incrível no que faz e isso é muito legal. Isso diz muita coisa sobre você. E a gente se conheceu, cara, acho que foi ainda na época que eu estava na PAN, acho não, tenho certeza. Eu já era gerente de jornalismo ali do grupo, é um cargo de gestão, e você, como ouvinte da Jovem Pan, né, sempre estava fazendo alguma ilustração, como eu disse, você sempre captava algo que estava acontecendo no momento ali, mandava o seu olhar, mandava uma caricatura das coisas, né? Você sempre caricaturava todo mundo ali da redação com um olhar muito, muito atento, muito gostoso, muito fugaz, assim, isso era muito, muito legal. E foi ali que eu te conheci, né, mais a fundo. E depois, acho que a gente estreitou mesmo a nossa relação, a ponto de, como eu disse há pouco, né, de ajudar também na elaboração do podcast, quando eu escrevi meu livro, 45 do Primeiro Tempo, que em cada capítulo eu senti que seria interessante ter uma ilustração, um olhar sobre o que o capítulo traria. E ali foi um momento muito interessante que eu acordei numa manhã, eu falei, não, é o Érico San Juan, vai ser esse cara que vai fazer as ilustrações do meu livro. E a partir dali foi um momento que a gente esteve muito junto, estamos até hoje, vez por outra se afastamos um pouquinho, mas isso faz parte da dinâmica da vida, mas ali no meu livro acho que foi o momento que a gente estreitou bastante esse relacionamento e estamos juntos até hoje aí, cara. Tamo junto, Patrick. Tamo junto sempre. E desde essa época aí que você se referiu, né? Você participou da gênese desse ilustre podcast, né? Você foi entrevistado 2 vezes na fase de áudio do podcast. E como eu disse antes, né? Muitos convidados aí da fase radiofônica podem voltar na nossa fase em vídeo, né? Por meio das lives, né? Então, você já está automaticamente convidado a retornar aí, que sempre tem prosa boa para conversar, para dividir com os nossos espectadores e internautas aqui da TV Metropolitana de Piracicaba. E tem mais
tem mais um depoimento aí do Patrick. Vamos lá. Pô, participar 2 vezes do Ilustre Podcast não é pouca coisa, né, cara? Não é pouca coisa, não. E para mim é uma alegria e uma honra, né, Érico? Primeiro que eu acho muito legal o caminho que você encontrou no Ilustre. Por quê? Porque, é claro, ele é um podcast segmentado. Basicamente, você traz ilustradores, pessoas que trabalham com artes visuais, né? São profissionais que eu admiro muito, são pessoas que conseguem captar, né, um momento, trazer uma crítica através da linguagem visual, né? É demais, assim, é aquela percepção de momento, né? De momento, acho que isso é muito rico também. E são pessoas que captam, né, o zeitgeist, o espírito da época, né? E você sempre teve isso muito forte. Você traz isso, né, ao acolher, ao receber tantos ilustradores, mas acima de tudo são artistas, né? E você foi abrindo um pouco esse leque, né? Não só com profissionais da área, mas com jornalistas, com radialistas, com artistas, né? Sempre com esse universo da comunicação. Então, para mim é uma honra poder contar um pouco a minha história, trazer um pouco a minha trajetória no seu podcast. Foi muito legal, né? Me inserir um pouco nesse meio também. Como eu disse, sempre admirei, sempre gostei muito, né? Sempre gostei dessa coisa da gente ser por uma imagem ali, por um momento, né? Por uma linguagem visual momentânea, a gente ser tocado, né? E você tem isso muito forte na sua veia, desde quando você era um ilustrador dos jornais aí de Piracicaba, de revistas, de livros, das exposições que você fez, né? Sempre esse olhar. E aquilo que eu disse, talvez na primeira resposta, ou em algum momento da nossa conversa, de que você capta isso muito bem, porque você faz tudo que você faz com muita paixão, com muita entrega. Isso não tem preço, por isso do sucesso do Ilustre Podcast. Então, para mim é uma alegria muito grande, cara, estar participando pela segunda vez. Com amigos desses, né? Quem que precisa de inimigos, né? Já dizia o ditado. A gente não precisa de ditados aqui, né? Eu só preciso expressar minha gratidão aí pela participação do Patrick aqui, não só no Ilustre Podcast, mas na vida deste que vos fala, né? E vem mais depoimentos aí, mais trocas de ideias aí, né? Amizades que são desenvolvidas aí com o pessoal da comunicação, gente muito boa que está nos principais meios de comunicação aí de Piracicaba, do país, com que eu tenho a felicidade de fazer essas trocas de figurinhas aí, e muitas dessas trocas de figurinhas acabam se tornando projetos, né? Ou programas de internet, do YouTube, ou páginas de humor, como a que eu faço na Tribuna Piracicabana, que a Adriana Passari citou lá no depoimento dela, né? Uma página de humor chamada Capial, toda semana na Tribuna Piracicabana. São projetos que têm a mim como figura central, como organizador da bagaça, né? Mas que agregam muita gente, né? Então, a gente já tem no nosso network, digamos assim, os amigos de sempre, e a gente acaba trabalhando com eles, né? Então acaba sendo uma alegria maior ainda, né? A gente, nas nossas áreas, aí na arte e na comunicação, a gente tá sempre juntos aí com gente muito legal. Feito o meu outro querido amigo aí que vem a seguir, que é o Tiago Berrage, jornalista e apresentador da Jovem Pan News. Vamos lá para o Tiago, Danilo. Olha, eu conheço o Érico San Juan pelo menos desde 2015, quando lá na Jovem Pan eu fazia, junto com a Madeleine, um programa chamado Radioatividade. E o Érico foi até o nosso estúdio, a gente se conheceu. Mas eu já tinha conhecido o Érico antes via redes sociais, né? Já sabia do trabalho dele, passei a conhecer o trabalho dele. E sempre que posso eu prestigio tudo que o Érico faz, os podcasts, as entrevistas. E o Érico é um cartunista, um caricaturista de mão cheia, um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma.
Eu lembro que recentemente ele esteve no Roda Viva fazendo a charge dos convidados e também do entrevistador, né? Então o Érico é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e sempre agradeço ele por se lembrar do meu nome e por me convidar para participar dos projetos dele. E recentemente também ele fez uma caricatura do goleiro Félix, campeão mundial em 1970, e ele pediu para que eu fizesse um texto para ilustrar essa charge, e isso saiu num jornal lá da cidade natal dele. Então essa é a minha relação com o Érico, já o conheço há muito tempo e é um grande amigo que eu tenho. Nem preciso dizer que a recíproca é verdadeira. Nosso amigão Thiago Berrache, que é cultor aí, ele é um cara admirador do futebol brasileiro, em especial o assunto dele, dos livros dele recentes, né? É a Copa do Mundo, principalmente as Copas do Mundo que o Brasil ganhou, né? Então, nos últimos anos, ele tem desenvolvido aí uma série de livros, né? Cada livro é o ano de uma das Copas que o Brasil ganhou. Então, já foi feita a trilogia das Copas, né? Pelo Thiago, pela editora Letras do Pensamento, já vou fazer o comercial aqui que merece. E esse ano vai sair o livro da Copa de 1994, que o Thiago diz que a primeira Copa que ele se lembra de ter visto na vida, né? Ele é da mesma idade que eu, né? Ambos temos 48 anos aí. Então a primeira Copa que ele se lembra é a de 94, né? E as Copas anteriores que o Brasil ganhou, né? Levou o caneco, né? Ele também dedicou livros específicos sobre cada uma dessas Copas, né? Então se completou a trilogia das Copas nas obras literárias dele sobre esse evento, né? De escala mundial, né? E ele vai completar. A ideia dele é completar o projeto com todas as Copas que o Brasil faturou. Então vale a pena aí acompanhar nas redes sociais do Thiago, @ThiagoBerrache, as notícias, as novidades sobre os projetos dele, os livros dele sobre as Copas do Mundo. Então ele está sempre lançando novos volumes aí e vai... Não sei se ele vai parar quando as Copas ganhas pelo Brasil terminarem. Ele vai inventar mais alguma coisa aí para referente ao futebol, as Copas aí. Ele sempre está inventando obras-primas aí a respeito do futebol bretão, que um dia foi tão brasileiro, né? O futebol, esse esporte aí que nós brasileiros ainda nos identificamos de corpo e alma, né? Então, vale a pena ver os volumes aí do Thiago com as Copas do Mundo. E vale a pena ver também o próximo depoimento do Thiago. Olha, o Érico, ao mesmo tempo que ele conta histórias, né, desenhando, ele conta também histórias nos entrevistando. Então, eu já participei algumas vezes dos podcasts dele, dos projetos dele. E ele, como um bom radialista e jornalista, né, porque você deve se considerar um jornalista, ele não deixa escapar nada, né? Ele pergunta absolutamente de tudo, é muito bem informado e sempre nos deixa à vontade, né? Aquela história que você, para ser um entrevistador, você precisa ser agressivo com quem está sendo entrevistado, isso daí eu acho que já foi o tempo, né? Então o Érico deixa sempre a gente muito à vontade. A gente pode falar o que quiser e ele é muito bem informado, como eu já destaquei, e ele aborda absolutamente tudo nos assuntos em que os entrevistados dele têm a dizer, as questões, os questionamentos. Então é tudo muito completo em se tratando de Érico San Juan. Eu não mereço tanto, Thiago Berrache. Mas claro que a gente aceita aí o elogio. E eu sei que é de coração. Muito obrigado aí também pela sua participação na minha vida e nesse projeto do Ilustre Podcast. E tem outro depoimento aqui, agora de um cara um pouquinho mais novo, tipo uns 10 anos mais novo que eu. É um cara já da geração da internet, né? Que ele já nasceu já pegando muito
muito a atmosfera da internet, né? Tanto que ele, ao contrário do Patrick e do Thiago, ele não foi fazer jornalismo, ele foi fazer rádio e TV, a faculdade dele, né? Curso superior dele. Então ele já nasceu entre imagens e pulsos e bandas largas aí da vida, né? Então aí vamos para o depoimento aqui de um recente amigo, o Fernando Vítolo. Roda aí, Danilo. Episódio de número 100. Olha, não é para qualquer um chegar nessa quantidade de episódios. Eu produzo conteúdo também e sei que, olha, é suado, é um sufoco danado. Então, parabéns, Érico San Juan, parabéns pro canal, parabéns para as pessoas que acompanham aqui esse conteúdo excelente. Então, muito bom, episódio de número 100. Quero destacar aqui que eu conheci o Érico San Juan através da internet. Ele tinha me mandado uma mensagem. E depois, um pouquinho mais para frente, o Thiago Berrais, que também está marcando a presença aqui nesse episódio, né, que é meu amigo, ele me recomendou o Érico para trazer no meu programa, né? Aí trouxe ele aqui para São Paulo, a gente gravou um episódio super especial e a gente gravou uma série de colunas ali, o Caricatura Também é Cultura, que marca participação no meu programa, né? E a partir disso começamos então uma amizade muito bacana com vários outros projetos. O Desenha Resenha, que é uma série de quadrinhos, todo mês tem um quadrinho novo que a gente publica, é um desses projetos também. Então, olha, tem uma satisfação muito grande aí de ter o Érico San Juan tanto participando do meu programa, como também como um dos meus amigos, né? Muito bem. Fernando Vítolo, meu mais recente aí parceiro de trabalho, mais recente parceiro de projetos, né? Vocês podem ver uma coisa, a gente trabalha pra caramba, né? Tem o lado da amizade, mas tem o lado aí de a gente tá muito envolvido com o que a gente faz, né? E, como eu disse antes também, né? A gente envolveu os amigos aí nesse caminhão de conteúdos que a gente entrega aí pro pessoal no YouTube, nas redes sociais, né? Então, que felicidade estar junto com esse pessoal, ser amigo desse pessoal, né? E agora, a gente vai para a parte do podcast aí, que nós vamos juntar toda essa galera aí que vocês acabaram de ver, né? A gente vai... Eles falaram de mim, né? Bastante. E agora eles vão falar deles próprios, das experiências que eles tiveram no jornalismo e na internet. E alguns deles responderam também, sem querer causar treta nem polêmica, mas são opiniões aí fortes aí que alguns deles emitiram, né? Sobre como anda o jornalismo hoje em dia, principalmente com essa guinada da internet nas últimas décadas, né? Então, melhorou, piorou o jornalismo, como é que é? O pessoal que acompanhou a transição de mídias, né? O renascimento do rádio, o Patrick e o Thiago, principalmente, acompanharam muito isso lá na Jovem Pan, né? A aglutinação, né, de mídias, até uma junção de mídias, né? O rádio foi parar na internet, virou rádio com imagem, a transformação aí das velhas mídias e a transição para essa transformação que, de fato, é muito, muito visível, né? Só não vê quem não quer no celularzinho lá a transformação das mídias, da TV, do jornal, do rádio, né? E do fazer jornalístico, né? Então, vocês vão ver aqui os depoimentos do pessoal que já comentou, já falou aqui que vocês viram, né? Da Adriana Passari, do Patrick Santos, do Thiago Berraich e do Fernando Vítolo, sobre as experiências deles na internet e no jornalismo e as transformações que a internet causou em todo o jornalismo, em toda a comunicação, né? Então vamos começar aí com o depoimento da Adriana Passari. Olha, a nossa geração nasceu antes da internet, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, esse respeito com a gente mesmo, em primeiro lugar. Eu acho que eu me respeito muito nesse espaço de que eu cheguei antes da internet, então eu me permito
essa passagem, essa transição, né? Eu não me sinto obrigada a algumas coisas, algumas exigências. Sim, eu sou obrigada a me adaptar, eu sou obrigada a me transformar, a aprender, a evoluir com a tecnologia, sem dúvida nenhuma. Obrigada no sentido de continuo trabalhando e o meu trabalho exige que eu use essas ferramentas, esses instrumentos, mas eu me permito ser uma pessoa da era analógica antes de qualquer coisa. Então, eu gosto muito, inclusive, né, desse resgate de valores que algumas pessoas que são dessa nova geração digital, que já nasceram nessa geração digital, não conhecem, não entendem. Então, eu acho que a gente tem muito a acrescentar. Entendo que a experiência ela é muito rica, a experiência de tudo, de trabalho, a capacidade, a competência, são valores que têm que pesar. E eu tenho encontrado, por sorte e felicidade, na minha trajetória profissional, eu tenho encontrado pessoas que valorizam, que respeitam, né, essa parte, né, da minha potencialidade, da minha capacidade. Isso eu acho bacana. E com relação à internet e tecnologias, aí a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir aprendendo, isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Acho que tem muito a acrescentar. Sem muitas das tecnologias hoje, eu não sei como estaria o meu trabalho. Eu sou dependente de muitas tecnologias hoje, né? É natural. A velocidade da comunicação, a forma da comunicação mudaram. Mas eu sou feliz de ter preservado esses valores, né? Porque algumas questões éticas, algumas questões como o que é mais importante, você ser o primeiro a passar notícia, ou, lógico que a gente quer ser sempre um furo de jornalístico, um furo de reportagem, a gente quer passar, mas que ele seja profundo, né? Que ele tenha verdade, não sem passar por cima da questão da verificação, que seja uma notícia verdadeira, correta, e não essa era de manchetes sensacionalistas que às vezes quando você entra na reportagem para você ler, você não encontra a mesma profundidade. É uma reflexão que a gente propõe aqui. Espero ter colaborado um pouquinho, né, com a história, com as pessoas, com essa reflexão, com esse debate que eu acho que todos temos que ter. Eu acho que o jornalismo hoje está passando por um momento que precisa repensar algumas questões, alguns valores. Só que é muito difícil, porque as gerações mais jovens não entendem algumas coisas que nós passamos. Tá aí, ó, tá aí. Então, algumas coisas eu acho que a gente está em vantagem, porque a gente entende essa coisa, porque a gente passou esse processo do analógico para o digital. Pois é, uma jornalista, Adriana Passari, assumidamente analógica, mas que prega o digital com responsa, digital com responsabilidade. E como é que o Patrick Santos encara esse mundo digital e as transformações do jornalismo na era digital? Ele que acompanhou e ajudou também nessa transformação dentro da Jovem Pan News. Como você encara o jornalismo digital, o jornalismo atual, que não é nada analógico, como prega a Adriana, né? Diz aí, Patrick Santos. A pergunta sobre o que mudou, né, no meu olhar sobre a internet, sobre a chegada da banda larga, sobre o jornalismo de uma maneira geral, né? Eu vou dizer que eu vejo sempre com o copo pelo lado do copo mais cheio. Eu acho que a chegada da internet e da banda larga foi disruptiva em vários aspectos. Claro, né, tem o excesso, tem muito conteúdo ruim também sendo produzido, mas tem também muita coisa boa chegando, meu amigo. Eu sou entusiasta da internet. Hoje eu faço também eu tenho meu podcast também, né? Você sabe bem disso, lá o 45 do primeiro tempo. Eu produzo, durante muito tempo foi em vídeo, eu pretendo voltar também a produzi-lo em vídeo. E eu acho, mas assim, basicamente, Érico e ouvintes e internautas, eu acho que a coisa mais interessante foi trazer para o universo
da comunicação, gente que não tinha espaço. E aqui eu vou fazer uma crítica, dar uma cutucada de alguma maneira nos meus colegas nos jornalistas e talvez no jornalismo de uma forma geral. Eu acho que durante muito tempo a gente achou que tínhamos a prerrogativa da verdade, né? Tudo que dizíamos, éramos nós que tínhamos a certeza, era o que um jornal, era o que o noticiário trazia, era a verdade. E acho que a gente foi se perdendo quando o jornalismo se fechou em suas verdades, né? Inclusive talvez pela própria amplitude das redes sociais, né? Muito jornalismo produzindo conteúdo, jornalista produzindo conteúdo em suas redes, muito cheio de certezas, talvez deixando a essência do jornalismo de lado, né? Preso um pouco num ego que foi cada vez mais inflando. Então, eu não estou generalizando, tem muita gente legal produzindo coisas, mas eu acho que a chegada da banda larga, de novos canais, hoje eu consumo muita informação no YouTube, e nem sempre produzidas por jornalistas, mas são pessoas que estão produzindo coisas que eu acho interessante, pessoas preocupadas na essência com a verdade, com a busca da informação mais precisa, né, com a sua verdade mais intrínseca. Então hoje, claro, eu consumo ainda muita gente legal, muitos jornalistas, muitos colegas produzindo, eu também produzo de alguma maneira, mas eu acho que a chegada da banda larga tirou a rolha, sabe? Abriu uma possibilidade, um leque gigantesco de pessoas produzirem, trazerem seus olhares. Isso, como disse, não quer dizer que não tenha muita coisa ruim também aparecendo, mas eu acho que a gente com o tempo vai filtrando, né? Vai filtrando, a gente vai tendo um pouco essa sensibilidade e vendo aquilo que comunica com a gente no fundo mesmo, né? Então eu acho que a internet, a banda larga, revolucionou em vários aspectos a forma como a gente consome notícia, consome informação. Então, eu acho que ainda estamos no começo, tem muita coisa surgindo. Agora com as inteligências artificiais também tem coisa boa, tem coisa ruim, mas isso é assunto para uma outra conversa. Mas eu acho demais e é dentro dela que eu me vejo hoje. Não me vejo mais fechado dentro de uma redação, só naquele universo. Ainda que as redações hoje, né, também estão inseridas de alguma maneira, mas eu acho que a liberdade de fazer aquilo que você acredita de uma forma independente. Olha o que você faz no Ilustre Podcast. Se não fosse a banda larga, como é que você produziria o que você produziu nesses 100 episódios, né? Então eu convido também a quem está conosco aqui, observar e procurar também os seus caminhos, né? Cada um em sua área, buscar também formas de se comunicar, porque afinal nós nos encontramos nos outros também. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Eu acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas acho que a mensagem foi passada. É isso, meu amigo. Muito obrigado por tudo, Érico. É isso aí, Patrick Santos. Adriana Passaro e o Patrick propuseram aqui reflexões que vão deixar muitas pulgas atrás das orelhas de todos nós, né? Mas as cutucadas, as provocações estão vindo de gente que sabe o que diz, né? Que está no jornalismo diário, que tem propriedade para falar a respeito do jornalismo, né? O jornalismo de todas as épocas, né? E agora a gente vai para os depoimentos do Tiago Berrache, que também é envolvido no jornalismo diário, né, até hoje, né? E o Fernando Vítulo, que é um comunicador dos novos tempos da internet, né? Então eles vão falar para a gente da experiência deles com o jornalismo, com a comunicação e principalmente com a internet. Olha, sobre a minha experiência, né, com a internet, eu comecei a trabalhar em 1996, na Rádio Eldorado. A internet estava surgindo, o telefone celular também estava surgindo, mas atualmente o que a gente vive com a internet, com as comunicações, é uma revolução, né? Hoje todo mundo tem um canal no YouTube, todo mundo faz entrevista, todo mundo tem uma forma de se comunicar com o mundo, né? Então a internet revolucionou a nossa vida, a tecnologia, o streaming, não é? E a gente, interessante, a gente não tem muita ideia de quais serão os próximos passos de toda essa revolução tecnológica, né? Eu só sei que tudo mudou muito rápido, né? Lá na Rádio Dourado, como eu falei para vocês, eu ainda trabalhava em fita de rolo, né? Uma fita analógica, né? Tipo uma fita cassete 10 vezes maior, né? Profissional, claro.
né? E depois as coisas foram migrando para o computador e as coisas foram evoluindo muito rápido, né? Então a gente não tem muita ideia de como que o mundo vai se comportar. Vem aí a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial é capaz de substituir o homem, né? Aliás, essa história de que o homem será substituído pela máquina, né? É sempre uma discussão que aparece entre grandes escritores, né? Então, hoje eu me considero um jornalista multimídia, né? Porque além de trabalhar em rádio, como eu comecei lá na Eldorado, depois em 2005 eu fui para a Jovem Pan, que ainda não era televisão, não era imagem. E aí a gente fez essa migração para imagem, YouTube, depois a própria televisão e em todas essas mídias sociais, né? Porque tudo que a gente faz vai para as outras mídias, né? Tá ao vivo no YouTube, tá ao vivo no Instagram, tá ao vivo no Twitter, no LinkedIn e em outras plataformas, né? Eu me lembro que quando em 2015 a gente começou a fazer um programa na Jovem Pan chamado Radioatividade, que eu até já citei aqui. O programa ia ao vivo no Periscope, né? Que são, né, essas plataformas que vão surgindo e muitas dessas já nem existem mais ou já não são tão mais procuradas, né? Então essa é a minha história com a tecnologia. Bela história, né, Tiago? Um cara que vai de encontro às mudanças e participa delas, né? Seja onde ele estiver, quero acreditar que a inteligência artificial não vai nos privar do pensamento e da expressão, né? Então, fazemos votos para que as máquinas, seja quais forem elas, né? Não nos engulam, né? Que a gente não seja devorado pelo monstro que nós próprios criamos, né? Que alimentamos, né? Fazemos votos. Bom, estamos aqui ainda, né? Então, podemos continuar mais um pouquinho, né? E agora a gente vai ver o depoimento do Fernando Vítulo, que como eu disse, já é um cara que já praticamente nasceu na geração internet. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com internet, né? Eu sou desses dinossauros aí, né? Quando usava a internet de maneira discada, né? Lembra quando fazia aquele barulho todo para conectar na internet? Fazia um barulhão danado, a gente tinha que normalmente esperar até meia-noite para cobrar um pulso só da linha telefônica, porque a internet era assim, né? Você ligava o modem na linha telefônica e aí você não conseguia usar o telefone porque estava ocupado com a internet, né? Então eu comecei trabalhando com websites. Em 1998 tinha um front page, que era um dos softwares do Microsoft Office, né? Usava o front page ali com tabela para poder fazer site. E a minha história com comunicação começa nessa época também. Claro, quando eu era ainda mais novo, criança, né? Participava de teatrinho infantil, essas coisas assim, me dava super bem. Mas não é o caso, né? Como profissão mesmo foi aí nessa época, né? Aí comecei com questão de vídeo, fui fazer faculdade de rádio e TV, né, e fui me aprimorando nessa área, mas só foi em 2019 que eu passei de ser um cara atrás das câmeras para ser um cara na frente das câmeras, né, me comunicar com o público e tudo mais, que realmente é a minha verdadeira paixão, e sei que o Érico faz isso muito bem aqui através do programa dele também. Então, olha, aproveite aqui o episódio número 100 e aproveite todos os programas e conteúdo que o Érico publica aí com maestria no YouTube e nas outras redes sociais também. É isso aí, respeitável e ilustre público. Siga o conselho do Fernando Vítulo. Aproveite o nosso conteúdo. Agora já temos 100 episódios aqui para vocês presenciar, para vocês curtirem, né? Muita gente aí da arte, da cultura, do jornalismo, da comunicação, de diferentes áreas aí, sempre que possível, né? A gente tentando dar um tempero do bom humor, né? Que é o DNA desse que vos fala aqui, do cartunista que eu sou, né? Então, uma visão bem humorada, com gente ilustre, né? Em todos os episódios aqui, agora 100 episódios do Ilustre Podcast. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, a gente vai exibir aqui um depoimento da pessoa responsável pela existência do Ilustre Podcast em vídeo. Vamos lá, Danilo Teles. Oi, Érico, olha só, não? Que coisa.
eu estou aqui onde geralmente você está acostumado a sentar e fazer os seus programas, né? Os seus bate-papos aqui com os seus ilustres convidados. Eu tenho uma cola aqui, claro, a minha cabeça já não ajuda tanto assim, né? Depois de 40 anos de idade, não de profissão, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Aqui tem, então, na minha anotação, como eu conheci o Érico San Juan e também o trabalho dele. Bom, o Érico San Juan, desde tempos de Jornal de Piracicaba, né? A gente acompanha o trabalho do Érico San Juan. Um trabalho importantíssimo no que se refere à arte e cultura aqui da nossa cidade. E também o seu trabalho. O seu trabalho é fantástico, é fenomenal, né? Você coloca ali as suas impressões. Isso é muito importante. Isto, na verdade, modifica o pensamento das pessoas. E o seu trabalho é feito com excelência. Isso aí ninguém duvida e todo mundo conhece muito bem o teu trabalho, Érico. Olha só, aqui tem também sobre a experiência no universo da internet, né? Nós somos, agora, praticamente 100% digital, 100% online. O papel ainda existe, né? Então, falar que somos 100% online ou digital, tá certo. Mas não tá tão certo assim, porque hoje ainda o Érico San Juan tem, né, ali o seu papel impresso, que vai na Tribuna Piracicabana, né? Um jornal também de grande circulação, que não circula só em Piracicaba, mas também em algumas cidades da região metropolitana de Piracicaba, né? E a nossa comunicação e o jornalismo, ela faz parte do mundo atual e também, claro, se você for ver no mundo mais, né, um pouco mais para trás, você vai entender que o jornalismo, ele é a essência, né, da informação. Claro que nós temos que valorizar muito os jornalistas que estão hoje na ativa e alguns já nem estão mais entre nós, mas eles foram, claro, ali puxando, né, o bonde, hoje, onde nós pudemos também aqui fazer o nosso trabalho. Jornalismo é muito importante. É uma comunicação rápido, ágil, e com a internet, o que você publica amanhã no jornal, você já leu hoje. Então, a internet deu, né, esse panorama para a gente de ser mais rápido, mais ágil no que se refere à informação. Claro, sempre pautando a ética, o compromisso e a responsabilidade, né? E falar, né, do surgimento da internet, anos 90, né? Anos 95, 96 ali, quando começou também a mais fortemente as empresas utilizarem a internet, né? A gente faz parte disso, tá? Então eu venho aqui agora, né, Érico, desejar para você mais 100 anos de sucesso. Você está marcando agora 100 podcasts, né? Aliás, são 100 episódios, seja em áudio ou audiovisual, e você tem feito muito bem. E aqui, na TV Metropolitana, o seu trabalho é essencial. Nós podemos mostrar, então, através das redes, né, da Metropolitana, principalmente o YouTube, o trabalho que você faz tão bem aqui entrevistando os seus ilustres convidados. Então, eu espero que você complete aí, claro, muito mais outros 100 episódios, que você possa, sim, claro, desfrutar desse seu trabalho tão importante para a sociedade, seja local, seja regional ou até mesmo nacional. Muito bem, você acabou, ilustre espectador, de ver, de ouvir nosso diretor aqui da Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, o jornalista Danilo Teles, que em agosto de 2023 generosamente aqui abriu os microfones da casa para a gente fazer essa versão em vídeo do Ilustre Podcast. Todas as semanas, às quintas, às 8 da noite, no canal do YouTube da TV, antes rádio, agora Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba. Um espaço plural, um espaço do qual eu me orgulho de estar aqui também com muitos colegas de diferentes visões, diferentes nichos aí dos podcasts, né? O Almanac do Luiz Fernando Fischer Dutra, o Você Mais Saudável com a Luciana Masson, tantos outros aí que vão estrear também. Logo vão ter novos programas, novos podcasts aqui na casa, né? Então é uma diversidade de visões, de opiniões, de modos de ver a vida, de ver o jornalismo, né? Como os nossos convidados aqui, os nossos amigos aqui que ajudam a construir o Ilustre Podcast. Eu agradeço muito, agradeço imensamente
aos responsáveis pela existência desse projeto. Claro que tem que ter aquele estalo inicial, a iniciativa da gente, né, para formatar esse projeto, mas sem os parceiros a gente não existe, né? Ninguém faz nada sozinho, já disse alguém aí. E tá coberto de razão. Então, em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao Danilo Teles, o nosso diretor da TV Metropolitana de Piracicaba, que abriu esse espaço para a gente fazer o podcast, o Tiago Berraich, da Jovem Pan News, o Patrick Santos, que foi gerente de jornalismo da Jovem Pan News e agora está numa vida independente, né? Fez um livro maravilhoso sobre a trajetória dele, que foi o 45 do Primeiro Tempo, que também se tornou um podcast e continua podcast até hoje, né? Toda semana com entrevistas aí com gente que mudou de vida, igual ele mudou em algum momento, né? E também a Adriana Passari, que me viu dando os primeiros passos lá no Cartoon, no desenho de humor, em jornal impresso, né? E também tem sido parceira aí de muitos episódios do podcast. Como eu brinquei no começo, uma das pessoas que mais me entrevistou na vida. Muito legal esse contato que a gente tem com os amigos, né? O Fernando Vítulo, que é um comunicador da era da internet, né? Que a gente tem uma afinidade muito grande, tanto quanto a afinidade que eu tenho em diferentes visões diferentes de mundo, comportamentos, mas a gente está sempre unido pela comunicação e pela arte, né? Então, agradeço muito a esses convidados, ao Danilo Teles mais uma vez, e principalmente você, ilustre espectador, que garantiu aqui que a gente estivesse por 100 episódios, tanto em áudio quanto em vídeo. Primeiro nas plataformas digitais, feito o Spotify, o YouTube, e agora na TV Metropolitana de Piracicaba, na nossa fase em vídeo. E a gente continua semana após semana com novos convidados, com ilustres convidados. A gente deve cumprir aqui a promessa que a gente fez no ar de começar a fazer lives com convidados de outras terras, né? Então, a tecnologia nos permitindo expandir horizontes, né? Além dos convidados ilustres de Piracicaba, os convidados de outros lugares, né? Sempre formando um mosaico aí de gente muito ilustre e muito ilustrada. A gente agradece a todos, continue nos acompanhando e toda quinta às 20h estamos aqui no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e no canal próprio do Ilustre Podcast, também no YouTube. E a agenda dos novos convidados de cada semana você pode conferir no Instagram, @ilustre.podcast. Viva você, ilustre e respeitável público. Estamos no 100º episódio e outros virão. É só aguardar, só voltar aqui no YouTube na próxima semana. A gente conta com a sua audiência. Um grande abraço.